Bom dia, pessoal. Meu nome é Caroline, faço parte da equipe de atendimento da Dinamize e vou apresentar para vocês hoje um webinar sobre base de contatos inativa. O objetivo desse webinar é a gente falar sobre algumas ações que podem ser feitas com uma base de contatos inativa, mas para isso eu vou introduzir um pouco mais sobre o que a gente considera uma base de contatos inativa. Existe uma diferença entre contatos inválidos e base inativa, né? Então, contatos inválidos é todos os endereços de e-mails que não existem mais. Então, um e-mail que foi digitado da maneira errada, uma pessoa que estava no, você tinha o endereço de e-mail da empresa e ela saiu daquela empresa, então o endereço de e-mail dela deixa de existir, ou simplesmente a pessoa parou de acessar o e-mail por algum tempo. Certamente acredito que vocês já devem ter alguma conta de e-mail antiga que vocês simplesmente abandonaram, né? Esqueceram a senha ou deixaram de acessar, e isso torna o e-mail de vocês, conforme o tempo, um endereço de e-mail inválido, inexistente. Então, a base de contatos inativa são todas as pessoas que não são engajadas com as ações de vocês. Então, vocês mandam e-mails, certamente acredito que vocês não têm 100% das pessoas abrindo esses e-mails, e essas pessoas que não estão interagindo, por alguma razão, elas deixaram de abrir esses e-mails. Pode ser por falta de interesse, então, de repente, hoje eu trabalho com marketing digital, fui lá, me cadastrei em várias empresas que me enviam conteúdo sobre marketing digital. De repente, eu mudei de área, aquele conteúdo não me interessa mais, então eu acabo ignorando aqueles e-mails e não estou abrindo mais. Outra questão que pode influenciar num contato ser inativo é ele não estar recebendo na caixa de entrada. As pessoas passam a não visualizar com tanta frequência a caixa de lixo eletrônico, muitas vezes acabam nem acessando essa caixa, então isso influencia também bastante na parte da pessoa ser um contato inativo, e também por ela não estar utilizando mais aquela caixa de e-mail. Então, naquele caso lá onde você vai lá e abandona uma caixa de e-mail, tem um período em que o provedor mantém essa sua caixa ativa, né? Então, mesmo que você envie para ela, ela vai confirmar que recebeu, mas a pessoa não vai abrir porque ela não acessa mais aquela caixa de e-mail. Então, esses são os principais motivos que a base pode se tornar inativa, né? E o objetivo desse webinar é a gente tentar identificar em quais desses estágios, né, quais desses motivos estão os contatos de vocês e as diferentes ações que podem ser feitas para esses contatos. E qual é o impacto de uma base de contatos inativa, né? Então, por que a gente está fazendo esse webinar falando sobre uma base de contatos inativa? O impacto, então, é perda de potencial receita, né? Então, se, por exemplo, hoje eu tenho 50 mil contatos na minha base, e desses 50 mil, mais da metade, ou 70% dessa base é inativa, eu estou considerando 50 mil, mas na verdade ali eu tenho um percentual muito menor de contatos que tem potencial de ser uma receita, né, de converter, de comprar alguma coisa no meu site, por exemplo. Ele influi, né, ele faz uma influência, ele reduz o ROI, porque você está considerando um 100% de contatos que muitas vezes não estão mais ativos, que você não pode considerar eles para ver se realmente aquele ROI é a medida correta ou não. Então, impacta nas métricas, né? Então, se vocês estão fazendo envios para 50 mil esperando que a conversão seja no número X e muitas dessas pessoas não estão ativas mais, isso vai impactar nas métricas de vocês e impacta principalmente na entregabilidade dos envios. Então, para contatos que hoje estão ativos, eles podem influenciar na entrega do e-mail de vocês para essas pessoas que estão ativas interagindo com vocês, porque vocês perdem pontos com os provedores com contatos que não estão interagindo com vocês. Aqui aquele exemplo, né? Então tem uma base de 50 mil contatos, 60%, 70% não vão interagir com esses contatos, né? E aí menos de 5% podem converter. Esse é um dos casos que acabam influenciando nas métricas. Algo que perguntam muito para a gente é quanto tempo eu devo considerar um contato inativo, né? Então, quanto tempo depois que ele não abre os meus e-mails, eu devo considerar que ele é um endereço de e-mail inativo, né? Então, eu vou fazer alguma ação com ele. Algumas perguntas é necessário para a gente definir isso, né? Porque varia de cada perfil de empresa, né? Então, volume, frequência de envio, conteúdo de envio vai influenciar. Eu trouxe aqui um exemplo para dar um exemplo onde vocês conseguem aplicar para identificar qual é o tipo de perfil, qual é o tempo que influencia na entrega. Então, qual é a minha frequência de envios para esse contato e quais são os conteúdos que eu envio? Então, semanalmente, toda segunda-feira eu mando uma newsletter para ele e também eu tenho duas campanhas, uma que vai de 15 em 15 dias, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos. Então, uma vez por semana o meu contato recebe e a cada 15 dias ele recebe uma outra newsletter. Então, essa pessoa, no final ali do mês, ela vai ter recebido de 6 a 7 e-mails, e de 6 a 7 e-mails ela não interagiu com nenhum desses e-mails,
vai passar um tempo que esse contato ele vai se tornando inativo, né? Então, 6 a 7 e-mails sem nenhuma interação durante o mês, isso já é um alarme, né? Você deve ficar atento a isso, porque isso vai vir a prejudicar os resultados. Esse contato precisa ser tratado de maneira diferente daquele que está interagindo pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. Quem não visualizou nenhum dos meus e-mails nesse período do final dos 7 dias, né, dos 7 envios durante o mês, ele vai, com o tempo, se tornando cada vez mais inativo se eu não fizer nada para tratar esse contato, né? Então, esse é um típico contato não engajado com as campanhas e o quanto isso pode prejudicar a minha marca, o quanto esse tipo de envio para pessoas que não estão interagindo podem prejudicar a minha reputação. Eu fiz aqui um comparativo do que os provedores consideram, e digo provedores, Hotmail, Gmail, né? Então, todas as variações ali do Gmail, do Hotmail, Outlook.com e tudo mais, do que eles consideram positivo e do que eles consideram negativo. Então, do que é positivo, toda vez que você envia um e-mail e com um contato abre aquele e-mail, você ganha pontos com o provedor. Toda vez que alguém clica nos seus envios, você ganha ponto. Alguém respondendo os seus e-mails, e aí vai uma das coisas que vem a ser negativo para quem usa aqueles e-mails no reply, não responda, porque um dos pontos que mais considera positivo para o provedor é ele responder esse e-mail. Então, uma pessoa que não responde seu e-mail, você já está mandando e-mail dizendo, olha, não responde para esse meu endereço, ele já acha isso negativo porque você está perdendo um dos melhores pontos que você pode ganhar de engajamento das suas campanhas e tornar o remetente de vocês cada vez mais positivo junto aos provedores. Quando ele baixa as imagens do envio, né? Vou falar um pouco mais sobre conteúdo do envio, mas aqui só para ver o que é os pontos que são positivos no engajamento. Então, quando ele baixa a imagem, então você mandar só texto, considera colocar um logo, alguma coisa assim, no rodapé ou no cabeçalho, porque no momento que ele faz o download dessa imagem, ele já está considerando positivo. Até inclusive o Outlook, o Gmail também está colocando isso constantemente, que eu sempre confio nesse contato, baixar sempre as imagens. Então, nesse momento, você está dizendo para o provedor, olha, eu conheço esse remetente, eu quero receber o conteúdo dele e me interessa sempre receber e confio cegamente no e-mail que ele vai me mandar, porque eu quero baixar automaticamente todo o conteúdo desse e-mail. Então, isso é algo muito positivo para o provedor e também ele mover para uma pasta. Então, tanto as pastas do Gmail, lá que tem aquelas abas, quanto aquelas pastas do Outlook.com, que você pode criar regras e colocar em algumas pastas específicas, isso também o provedor considera algo positivo. Já os pontos negativos, né? Então, a denúncia de spam é algo que realmente ainda continua prejudicando e muito. Algo que vocês devem ficar alertas é que o Gmail, por exemplo, ele parou de dar esse feedback para os contatos, né, para as plataformas, de que a pessoa denunciou como spam. Então, alguns que ainda vocês recebem, possivelmente é porque a pessoa usa um programa como o Thunderbird, como o Outlook, para gerenciar o e-mail dela do Gmail, mas o próprio Gmail em si, ele já não, nos termos e permissões, lá ele diz, olha, você pode denunciar à vontade que eu não vou te entregar para essa pessoa que você denunciou. Então, pode ter contatos na base de vocês que não estão ativos do Gmail porque eles estão sendo barrados pelo próprio Gmail, porque a pessoa já te denunciou, já disse que isso é um spam. Então, vocês devem cuidar bastante o engajamento que vocês estão tendo com o Gmail, porque ele vai considerar isso negativo de você. Olha, a pessoa já te denunciou como spam, você não vai saber, mas se você continuar mandando para ela, mesmo ela não interagindo, você vai perder pontos aqui conosco. Vou mostrar depois para vocês uma plataforma que o próprio Gmail criou para que vocês possam acompanhar o percentual de denúncias que vocês têm a cada e-mail. Outro ponto negativo é a pessoa deletar o e-mail sem ler. Então, no momento que ela recebe o seu e-mail, ela simplesmente deleta sem nem abrir o e-mail, isso é totalmente negativo para o provedor. Ela não tem interesse do seu e-mail por alguma razão. Ela mover o seu e-mail para a pasta de lixo eletrônico também é um fator negativo. Bloquear o remetente ou simplesmente ignorar o e-mail. Então, se nenhuma das ações de cima você teve, ela simplesmente ignorar o seu e-mail, não entrar em nenhum desses pontos de engajamento positivo, é negativo para você. Então, por isso, vocês fazerem uma ação para quem está inativo, porque você seguir mandando para essa pessoa que não abre o seu e-mail há mais de 6 meses, há mais de um ano, vai só trazer pontos negativos para vocês. Então, ações específicas com esse contato vai ajudar no engajamento de vocês. Então, por que a gente deve se importar com a taxa de engajamento, né? Aquela questão que eu falei, quanto mais pontos negativos o seu remetente tiver, maior as chances que os seus próximos envios cheguem na caixa de spam. Hotmail faz isso bastante. Você manda 1, manda 2, manda 3, manda 4. No 10º e-mail
e-mail que você mandou, isso vai variar pela reputação, essa quantidade de e-mails que ele vai aceitar. Se a pessoa ignorou todos esses seus e-mails, nos próximos envios ele vai colocar no lixo eletrônico. Então, ou em casos piores, né, que é acabar o remetente de vocês caindo numa blacklist. Então, o Microsoft faz isso também bastante, que é começou a ter pouco engajamento da base de contatos, ela vai limitar, ela não bloqueia de uma forma geral, mas ela limita a quantidade de envios que você pode fazer diariamente. Então, você vai mandar para 10 mil, ela vai aceitar 5 mil, e nos outros 5 mil vai dizer, olha, o restante você tem que ter você já acabou o seu limite de envios que eu vou receber diários de você. Então, tenta amanhã, tenta depois, ou essa é uma forma de blacklist da própria Microsoft. Como que a gente vai identificar esses contatos, né? Algo que eu faço bastante aqui na empresa, porque eu cuido da base de contatos da Dynamize, queria poder fazer mais ainda, ajudar mais os clientes nisso, mas é algo que vocês podem fazer, é simples vocês conseguirem definir isso, né? Então, se vocês usam a nossa plataforma ou não, eu acredito que outras plataformas também têm essa forma de segmentação, é a gente identificar quem compõe a nossa base de contatos, né? Quem são os nossos contatos. Isso vocês vão conseguir ver quem visualiza algum e-mail de vocês, em toda a vida de vocês, qual é o histórico que vocês têm na ferramenta de e-mail, e quem nunca visualizou e quem visualizou. Vocês vão ver que mais ou menos está dentro desse percentual ali, olha, de 30% que são ativos a 40%, de uma base super engajada vai ter 50% e 70% são inativos nos últimos 180 dias. Normalmente gira em torno disso. Eu fiz aqui mais ou menos uma timeline do que normalmente a gente considera contatos super engajados, que é uma base que você pode seguir com campanhas diárias e tudo mais, que são as pessoas que estão aqui no início, que em 30 dias elas estão visualizando seus e-mails. Entre hoje e 30 dias atrás, ela abriu algum e-mail de vocês, clicou e interagiu com algum dos e-mails. 90 dias para trás, de agora até 90 dias, são contatos engajados, né? São bases que vocês conseguem manter ainda um engajamento bom, que são normalmente os ativos da base de vocês. Se ela passou de 180 dias, então passou de 6 meses que a pessoa não visualiza a base de nenhum envio de vocês, já visualizou em algum momento, mas passou 180 e ela não está mais visualizando, a partir daqui a gente precisa de uma atenção, a gente precisa diferenciar esses contatos dos demais, de quem está abaixo dos 180 dias. Então, 365 dias, então um ano que a pessoa não abre os e-mails de vocês, possivelmente podem estar contatos ali de contatos que não existem mais, contatos que a pessoa abandonou a caixa de e-mail dela, ou aquele caso que a pessoa não tem mais interesse em receber os e-mails de vocês, nunca abriu, são contatos totalmente inativos, né? Então a gente precisa identificar o porquê dessas pessoas, dentro daqueles 3 casos, né? O porquê dessas pessoas, por que elas não abriram os e-mails de vocês. Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode diferenciar isso. Eu acho que um dos trabalhos que vocês podem fazer depois desse webinar é ver percentualmente, né? Quem está em cada um desses níveis dentro da base de vocês. Então, por exemplo, assim, quem é totalmente inativo? Quantos da base de vocês? Eu tenho uma base de 10 mil contatos. Quem nunca abriu os meus e-mails? Se vocês nunca olharam isso, a base de vocês pode estar cheia de problemas por isso. Pode ser que você não está tendo um resultado positivo por isso, porque você não está diferenciando quem nunca abriu os e-mails de vocês para uma pessoa que está abrindo todos os dias. Então, quem está totalmente inativo, vai lá, pega um total, né? Pega o todo de vocês, vê quem é totalmente inativo, nunca abriu o e-mail de vocês. Quem está há mais de um ano sem abrir, já abriu em algum momento, mas está mais de um ano sem abrir. Quem que está ali entre 180 dias ou menos, ou mais, né? Então, esses que precisam de atenção, engajados e super engajados, você pode manter ali dentro das ações que está fazendo, mas a partir desse de 180 dias a gente começa a fazer ações com eles. Então, por que os meus contatos se tornam inativos, né? Então, os 3 principais motivos que eu elenquei aqui, que é eles não querem mais receber os meus e-mails, mas alguns conteúdos específicos, eles têm interesse. Isso acontece, é bem comum acontecer. Eu me cadastro dentro de uma plataforma, dentro de um site, querendo receber um conteúdo X. De repente, a pessoa começa a me mandar conteúdos aleatórios que não são aqueles que eu me interessei, pelo motivo pelo qual me cadastrei. Então, esse é um dos principais motivos que hoje acontecem, né, com as bases de contatos, que pessoas que já visualizaram em algum momento, mas pararam de visualizar. Pode ser porque ela mandou 1 ou 2 e-mails que já não era mais de interesse, isso já faz a pessoa perder uma credibilidade com o que ela tinha se cadastrado. Outras realmente a pessoa não quer, eu vejo lá que eu estou recebendo um monte de e-mail, vou lá, vou simplesmente deletar, tenho preguiça de entrar e descadastrar, ou até desconhecimento, né? Então, um dos gráficos que eu apresentei no último webinar, eu acho, ou penúltimo, é que um dos motivos principais que a pessoa recebe denúncia de spam é que a pessoa não achou o botão de descadastrar ou
ou ela ficou com preguiça de procurar, o botão ali da própria ferramenta se torna mais fácil. Esse é um dos motivos também que as pessoas acabam ficando inativas na base, que ela não quer mais receber, mas ela tem ali preguiça ou não sabe como se descadastrar. E o outro que é o envio está chegando na caixa de spam, a pessoa não tem como visualizar, ela acaba muitas vezes ignorando, não conseguindo ver o seu conteúdo, porque eu uso o Outlook, o programa Outlook, e ele nem baixa quem chega no lixo eletrônico, o envio chega na caixa de spam direto, não costumo olhar essa caixa. Então, esses são os 3 principais motivos que eu acredito que seja o que torna uma base de contatos inativa. Então, como que a gente identifica, né? Então, quem está sem interesse, quem está realmente está com preguiça de se cadastrar ou quem não recebe na caixa de entrada. Algumas ações que a gente pode fazer para identificar se é o interesse dos contatos, né? Então, é um e-mail. A gente pode fazer um e-mail, né? Cria uma peça de e-mail para esses contatos. Vamos fazer para quem tem mais de 180 dias que não abre os e-mails de vocês. Então, 180 dias ou mais. Um e-mail com 3 categorias diferentes. Então, digamos assim, na Dinamize a gente tem 3 produtos diferentes, eu vou fazer essas 3 categorias. Ou vou dizer, olha, eu quero receber só conteúdos do blog, eu quero receber só promoções sobre as ferramentas, ou eu quero só informações sobre eventos. No que a pessoa clicar, a partir do clique você já consegue segmentar ela, né? Então, a pessoa clicou no link que ela quer saber só sobre eventos, eu vou mandar só sobre eventos para ela. Ela quer receber só sobre as ferramentas, vou mandar só conteúdo sobre as ferramentas. Outra forma, então, é criar uma landing page com definições de interesse, né? Então, eu sou um e-commerce que vende diversas categorias de produtos diferentes. Como eu vou saber qual é o tipo de conteúdo que mais interessa para essa pessoa? Ou qual é a frequência de e-mails que ela quer receber? Então, essa landing page, vocês podem fazer uma campanha de e-mail somente com essa landing page. Importante, façam uma peça de e-mail bem atrativa, com assunto atrativo, vou falar um pouco mais sobre isso. E também outra forma de vocês identificarem qual é o interesse do contato de vocês é verificar pelo histórico de interações anteriores. Então, que ações ele interage normalmente, qual o tipo de e-mail que ele abre seus, quais são os tipos de e-mail que ele normalmente clica e vai navegando no seu site, por exemplo, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de ações que foram feitas em cima disso, de tipos de conteúdos que a pessoa quer receber, né? Então aqui, eu quero receber sobre eventos, eu quero receber informações do blog, ou novos conteúdos, né? Ou informações sobre produtos. Então, essa é uma forma de vocês, não precisa ser dessa forma, pode ser pela uma própria landing page do nosso sistema, caso vocês usem o Easy Pro ou algum no nosso sistema, ou se não, você pode criar uma landing page no seu site já. O importante é que essa informação venha para a plataforma de envios de vocês. Então, essa informação precisa alimentar e você precisa respeitar isso, né? Se a pessoa decidiu que ela quer só receber sobre eventos, não adianta a gente ficar mandando outras informações, né? Usem isso, né? Então, ela quer receber sobre eventos, vão mandar os eventos ali. Mas eu quero vender o meu produto também. Então, manda todos os eventos, coloca embaixo o call to action, né? Se ela realmente quer conhecer seu produto, ela está recebendo o conteúdo que ela esperava e embaixo ali no final tem um call to action para receber uma conta teste do seu produto ou para conhecer mais sobre o produto. Se ela realmente tiver interesse, ela vai seguir. Mas ela vai entender que você respeitou a decisão dela de receber somente informações sobre eventos nesse caso. Aqui alguns outros exemplos de página, né, que fala sobre preferências. Isso está já diretamente no e-mail, né? A pessoa vai clicando ali, a partir do clique já pode segmentar. Então, personalização sobre o tipo de conteúdo que a pessoa quer receber. Aqui é um exemplo dentro da nossa parte de automação, como vocês podem fazer isso, né, automaticamente, né? Então, eu fiz um e-mail falando sobre, sou uma construtora, tenho 3 produtos diferentes e são em regiões diferentes, eu quero saber quais são dos tipos de produto que essa pessoa pode se interessar. Você coloca os 3 produtos, né? Então, clica sobre o primeiro, vai para o meu site vai mostrar mais sobre o produto, mas dentro da plataforma você vai usar isso como uma forma de segmentação. Então, se ela clicou na URL do produto 1, ela vai automaticamente receber um valor, ou receber um marcador, ou você começar a fazer uma ação de e-mail para ela, que ela tem interesse nesse produto 1 e eu vou mandar conteúdos em cima do que ela clicou, do que ela disse que ela tem interesse. Outra forma, então, com aquela relação ao histórico, é um script que a gente tem, que você pode instalar no seu site, né, caso vocês não tenham ainda, que ele acompanha a navegação da pessoa depois do e-mail.
Então, vocês vão conseguir ver em históricos anteriores, olha, essa pessoa ela já navegou nos links do meu site do produto 1, 2 e 3. Já posso segmentar ela pela navegação dela no meu site. Mesmo que o link não esteja no e-mail, né? Então, eu cliquei no produto televisão, saí navegando no site e fiquei navegando lá no produto de telefone celular, de videogame. Eu vou poder lá ver depois quais são os meus interesses, porque a gente fica acompanhando o cliente a partir do momento que ela clicou. Então, uma das formas que você pode fazer pela nossa plataforma. Então, aqui um exemplo por que a gente deve fazer ações de reengajamento, né? Então, levantei esse estudo que foi feito em 2017, que as top iniciativas que são feitas hoje de marketing, de e-mail marketing, é para aumentar o engajamento da base de contatos, para melhorar a segmentação, para crescer a lista de opt-in, e a parte de reengajamento é uma das menores utilizadas. Então, é algo que vocês conseguem trabalhar em muito e vocês vão se diferenciar dos demais, porque vocês estão criando ações que todo mundo não está fazendo ainda, né? Então, é uma das melhores formas de você conseguir atingir o público, que as pessoas não estão ainda acostumadas com esse tipo de ação. Então, vai ser algo que vocês podem inovar dos competidores, das concorrências de vocês, né? Das pessoas com perfis similares, da empresa de perfis similares, vocês criam ações de reengajamento e vai ser algo totalmente diferente. Então, a chance dela se engajar com isso é muito maior. Aqui uma sugestão de ação que vocês podem fazer para quem está não ativo com vocês, né, um contato que não está interagindo há muito tempo, primeira semana mandar um e-mail que está sentindo a falta, para voltar a comprar, não precisa dar esse benefício já na primeira semana. Se ela não interagiu, vocês podem mandar um novo e-mail pedindo para ela atualizar as preferências, e isso pode ser um direcionamento para essa landing page, né? Nesse caso, você pode, inclusive, dar um benefício, se for possível, de desconto, de frete grátis, caso seja um e-commerce, por exemplo. Dá um lembrete dizendo que tem ainda tempo para aproveitar a promoção, desconto, por exemplo, e para atualizar os dados, mas coloque um tempo final nisso, né? Então, não deixe um tempo aberto, você pode usar esse 10% quando for. Não, coloca um tempo final, olha, até o final do mês você pode conseguir o 10% de desconto se você atualizar os seus dados aqui conosco. E aí, se ela não interagiu, realmente já pode avisar que você não vai mandar mais e-mail, que ela pode se descadastrar, né? Então, aqui é um exemplo de fluxo, né? Então, separa todos os contatos que são inativos, faz a primeira ação, que é quem, sinto sua falta, volta a comprar com a gente, espera alguns dias e faz um reenvio somente trocando assunto para quem não visualizou. Uma outra forma que vocês podem fazer nesse reenvio o primeiro faz uma arte legal, faz atrativo e tudo mais. Se no primeiro e-mail ela não visualizou, faz o segundo e-mail com o mesmo conteúdo, mas faz somente com texto e com o link para a landing page. Então, porque se for algum tipo de bloqueio de conteúdo, essa segunda versão vai acabar não caindo nesse mesmo filtro, tem menores chances de cair nesse mesmo filtro. Então, esse segundo reenvio pode ser o mesmo tipo de conteúdo, mas você faz ele de uma maneira mais simples, texto direto, não precisa muito preparar HTML, quanto mais simples for, melhor. Então, se ela chegou a abrir, vocês podem então mandar um e-mail de boas-vindas de volta, né? Porque ela está há muito tempo sem interagir com vocês. Se ela não abriu, manda um envio final dizendo que você quer, se ela pode se descadastrar, que você viu que ela realmente não tem mais interesse em receber os e-mails, e aí você pode colocar lá em descanso, né? Se você usar a nossa plataforma, a gente já tem a opção de colocar em descanso automaticamente, ou então excluir, né, e ir atrás de novos contatos, porque realmente essa pessoa não vai ficar novamente engajada com vocês. Então, aqui um exemplo daquela estratégia ali de colocar vários e-mails para tentar reengajar a pessoa. E aqui umas dicas para que a gente consiga um melhor resultado nessa campanha de reengajamento, né? Então, o conteúdo do e-mail tem que ser realmente bem atrativo, bem chamativo, porque não adianta mandar o mesmo conteúdo de e-mail que você está enviando todos os dias, todas as semanas, porque ela já não está interagindo com esse e-mail, né? Não vai ser alguma coisa que vai diferenciar dos demais, que vai fazer ela abrir o e-mail. Então, o assunto tem que chamar atenção. Então, vai ter que chamar atenção, tem que ser algo totalmente diferente do que você envia. Muitas vezes a pessoa faz a campanha toda legal, faz lá a estratégia, mas põe o mesmo assunto bem similar ao que ela manda todas as semanas. A pessoa vai passar despercebido também, vai achar que é um envio normal e vai acabar sendo associado aos demais e sendo ignorado também. Outra questão com relação ao cabeçalho, uma coisa que vocês podem fazer, naquele caso que a pessoa vai lá e
cria uma pasta automaticamente para todos os e-mails daquele remetente ir para aquela pasta específica e ela acaba ignorando essa pasta, uma das coisas que vocês podem fazer é mudar o remetente. Então, por exemplo, eu mando sempre como newsletter@dinamize.com e a pessoa pegou e colocou, olha, tudo que vier da Dinamize foi lá numa pasta de conteúdo, um dia eu vou lá ver aquele e-mail. E ela acaba ignorando aquilo e para de abrir aquela caixa de e-mail. Uma das coisas que vocês podem fazer eu, por exemplo, agora não vou mandar mais como newsletter@dinamize. Eu vou ser a Caroline da Dinamize que vai mandar um e-mail para vocês e vou mandar com o meu remetente. Então, como normalmente essas regras são criadas em cima do remetente, você vai acabar chegando na caixa de entrada, né? Porque ele não vai mais entrar dentro da regra do remetente para cair na pasta. E se for realmente relevante para ela receber aquele conteúdo, ela vai te responder aquele e-mail, né? Ela vai fazer uma interação com vocês. Então, essa é uma dica até para que vocês tentem em algum dos momentos dessa ação de reengajamento utilizar, que é mudar o remetente, mas mudem a comunicação desse envio, né? Então, normalmente trazendo isso para um lado mais pessoal, acaba com que a taxa de engajamento fique um pouco maior. Outra coisa, então, lembrando que a reputação é por remetente, né? Então, cada remetente de vocês vão seguir com essa reputação para sempre. Então, esse engajamento que vocês estão criando é para o remetente de vocês, tanto negativo ou como positivo. Lembrem de colocar links com o mesmo endereço do remetente. Então, se eu estou mandando @dinamize.com, o link que estiver dentro do seu e-mail tem que ser uma landing page, tem que ser um link que tenha direcionando para dinamize.com, né? Falar um pouco mais sobre essas questões de conteúdo. E também as imagens são para encantar os contatos, eles engajarem realmente, mas não para substituir o texto. Lembrem de, antes de fazer essa ação, ver se todas as configurações estão ok. Se SPF, DKIM, DMARC, se tem link de descadastro, bastante importante, porque vocês não querem receber uma denúncia de spam, né? Então, lembrem, a pessoa está mais de 180 dias sem visualizar o e-mail de vocês. De repente, vocês chegam na caixa de e-mail dela, primeira coisa, se ela não quer receber, ela vai procurar para denunciar ou alguma coisa assim. Então, lembrem de deixar bem claro o descadastro, né? Até teve uma cliente nossa semana que ela fez 2 botões. Ela quer, quero continuar recebendo um dos botões. O segundo botão, não quero, o não quero era um descadastro, a pessoa já saía diretamente da base. E fazer o acompanhamento de Postmaster, que é uma ferramenta do Google que vai fazendo esse acompanhamento que você faz a cada ação que você mandar para mais de 100 contatos, ela vai te dizer, olha, quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que te denunciou como spam, qual era a tua reputação do teu domínio no momento do envio, quais são as configurações que estavam corretas, né? Então, o Gmail tem essa configuração e ela pode ser feita em cima do domínio. O Hotmail, ele tem essa configuração, mas é só para quem tem infraestrutura dedicada, né? Então, se vocês usam infraestrutura compartilhada, não vai conseguir fazer esse tipo de acompanhamento. Aqui é um relatório que eu vou mostrar para vocês, que é uma plataforma que é o Litmus, que ela faz diversos testes do conteúdo do envio, se o envio chegou com as autenticações corretas, com as configurações válidas, se ele chegou na caixa de entrada ou de spam do contato, e como os filtros anti-spam estão analisando o envio de vocês. Quem é cliente da Dinamize e quiser que a gente faça esse teste antes, preparei toda a minha estratégia de reengajamento, tá aqui os meus envios. Dá para vocês fazerem um teste e ver o que pode estar impactando ainda negativamente, porque o ideal é que esse conteúdo esteja zerado, né? Que tudo que a gente conheça que esteja considerando negativamente seja corrigido antes da ação para que realmente vocês não sejam impactados nisso, né? Porque a intenção desse e-mail é que chegue na caixa de entrada e que, se o interesse da pessoa for em não receber, que ela descadastre, mas se ela quiser continuar recebendo, ela tem que visualizar isso. Um dos primeiros pontos analisados são autenticações. Então, se você não tem configuração de SPF ou DKIM, isso é crítico. Qualquer uma dessas duas configurações que você não tiver, os provedores consideram como crítico. Então, não tem alguma dessas configurações, verifiquem se vocês têm ou validem se vocês têm essas configurações, façam antes de fazer a ação de reengajamento, porque isso vai impactar na entrega na caixa de entrada ou não. Outra configuração que impacta é a configuração de DMARC, né? Então, para quem não sabe o que é DMARC, entra lá no nosso blog, coloca DMARC e já vai ter uma explicação. É uma configuração simples, mas que os provedores consideram e muito para a entrega na caixa de entrada.
Outro teste que vocês devem fazer é se tem o IP do envio ou do domínio estão em blacklist. Quando eu digo domínio, não é só o domínio do remetente, é de todos os links que vocês vão inserir no envio de vocês. Então aqui eu até trouxe um teste que eu fiz ontem, quando eu estava montando a apresentação, que eu fiz o teste com o bit.ly, que é um link encurtado, que normalmente as pessoas colocam no envio delas um link encurtado. Esse link encurtado ele é usado por todo mundo, né? Então várias pessoas utilizam esse mesmo link. Se a pessoa denunciou um e-mail onde estava sendo utilizado aquele link encurtado, quem vai ser prejudicado é esse link encurtado. E se a pessoa que não, olha, eu peguei e simplesmente usei, mas eu estou herdando toda a reputação negativa que outras pessoas usaram de forma incorreta. Então, evitem usar links encurtados e links que não sejam de vocês. Sempre que vocês forem fazer alguma ação, lembre-se de o meu remetente é esse. Eu estou pedindo, no momento que eu coloco um link na peça, eu estou pedindo para a pessoa clicar nesse link. Então, o mais positivo que o provedor vai considerar, o filtro de spam vai considerar mais positivo, é que você mande por um remetente e que peça que a pessoa interaja com o mesmo remetente. Qualquer link diferente, vocês já perdem pontos no filtro anti-spam. E outro teste que vocês podem fazer é ver se o envio de vocês está chegando na caixa de entrada ou não. Então, essa plataforma, inclusive, ela faz esse teste, né? Olha, tem algum provedor que não está chegando na caixa de entrada, ele vai te dizer. Ele não vai te dizer exatamente, olha, não está chegando na caixa de entrada por isso. Mas ele vai te dizer, olha, esse provedor não chegou na caixa de entrada, tem alguma coisa errada com o teu envio. O nome da plataforma é Litmus. Ela é uma plataforma paga, né? Mas ela faz esse tipo de teste. Tem algumas gratuitas que eu vou poder passar para vocês também. Mas esse tipo de teste, se vocês quiserem fazer a ação de vocês salvar dentro do nosso sistema, caso sejam nossos usuários, podem entrar em contato com a gente que a gente faz esse teste para vocês e manda o resultado. Outra coisa é os filtros anti-spam. Então, falei um pouco mais sobre o conteúdo, mas principalmente para essas ações de reengajamento, o conteúdo tem que estar 100%, né? Então, muita gente fala, mas eu sempre recebo e-mail só como imagem. Então, tu recebe esse e-mail só com imagem, mas você interage com esse e-mail. Então, o provedor entende que você acha confiável esse conteúdo e qualquer pessoa, qualquer conteúdo que esse remetente mandar, ele vai abrir o e-mail, vai receber na caixa de entrada, tudo certo. Mas quando você está falando de uma base de contatos não engajados, que não estão interagindo com vocês, o conteúdo é chave para que o provedor entenda que, olha, aquele conteúdo é confiável para eu tentar ver se vai ser confiável ou de interesse dessa pessoa. Então, a gente tem que mandar um conteúdo com pontuação de spam, anti-spam zerada. Não pode ter nada que possa pontuar negativamente. Passar aqui alguns exemplos do que os filtros anti-spam consideram negativo. Então, esse é um exemplo que é o e-mail tem muitas imagens com relação a texto. Então, quando vocês utilizam isso de botar bastante imagem, muitas vezes a pessoa coloca o texto dentro da imagem, transforma tudo isso dentro de uma imagem. O que o provedor entende é que você está tentando fazer com que o conteúdo que era para ser em texto transformando em imagem. Isso é negativo porque ele acha que você está substituindo o texto por imagem, você está tentando esconder algum tipo de conteúdo dentro da imagem. Então, eles consideram totalmente negativo e o ideal é que você faça o equilíbrio entre imagem e texto, principalmente para esse meio de engajamento. Aqui um outro teste, o teste de filtro anti-spam, ele vai considerar, então, quando a sua fonte de fundo, né? Então, de repente eu usei no fundo do meu layout um cinza e a minha fonte do texto é um cinza um pouco mais claro, um pouco mais escuro, por exemplo. Isso é uma coisa que é pontuado também. Então, o pessoal que está criando o layout, ele tome esse cuidado, porque se for muito similar a cor de fundo com a cor de texto, ele vai também tentar entender que você está tentando esconder algum texto do usuário, né? Tentando fingir que não tem um texto, mas tem o texto ali. Também a utilização de cifrão, de qualquer menção de dinheiro, né? De dólar ali, eles também tentam achar que isso é uma opção de você estar tentando mandar alguma coisa com phishing, com valor e tudo mais, né? Então aqui um dos últimos itens é grandes somas de dinheiro, ou por exemplo, agora, compre agora, essas coisas assim, eles também consideram negativo. Outra coisa que para nós não tem muito sentido, mas é algumas palavras que a gente coloca no conteúdo do envio e que os filtros anti-spam vão considerar. Então, essa última aqui, sua mensagem parece ter referência a drogas, relaxantes musculares e algum texto comum em spam. Então, só para que vocês entendam, essa peça que eu testei aqui, eu coloquei a palavra soma. Então, a palavra soma é um nome de um relaxante muscular.
Então, às vezes, você está colocando um conteúdo que não tem nada de negativo em português, mas que em outros idiomas ela tem outras referências, né? Então, a gente tem alguma lista dessas palavras ali, até no nosso blog a gente tem algumas. Não se tornem paranoicos, não posso usar tal palavra, não posso usar isso, mas nessa campanha de reengajamento, evitem usar qualquer coisa que possa influenciar na entrega da caixa de entrada ou não. E disso falo do Outlook, do programa Outlook, né? Então, para quem usa o programa Outlook, se vocês usam nossa plataforma, vocês conseguem ver da base de vocês quantas pessoas estão visualizando pelo Outlook. Algo muito comum da pessoa colocar no rodapé, ou algum lugar assim, se é, por exemplo, uma loja, aberto de segunda a sexta-feira. Quando você coloca sexta-feira no e-mail, então aqui eu coloquei no assunto, hoje é sexta-feira, venho conferir as novidades do site. A palavra sexta-feira para o Outlook é negativa porque ele pega o sex e diz que isso é um conteúdo que pode ser evitado, né? Então ele vai bloquear. Na verdade, ele nem deu uma pontuação negativa, ele deu um X, ou seja, ele bloqueou aquele conteúdo somente pela palavra sexta-feira que estava no conteúdo do e-mail. Essas são coisas que vocês podem analisar antes do envio, evitar isso, principalmente nessa ação de reengajamento, para que o conteúdo de vocês tenha a maior chance de chegar na caixa de entrada. Aqui alguns outros testes, né? Isso também é do Outlook, né? Do programa Outlook. Sempre que você usa ponto de exclamação ou sinal de dólar, ele já te dá um alerta. Nesse caso, ele não negou o envio, mas ele te dá uma pontuação de 2, né? Que já é uma pontuação alta para o Outlook, né? Então, se você acaba colocando sexta-feira e coloca cifrão no e-mail, você vai acabar muitas vezes ali no Outlook, ele vai te bloquear. Mesmo que o provedor Gmail, Hotmail não te bloqueie, se a pessoa usa o Outlook para gerenciar os e-mails dela, a chance de chegar no lixo eletrônico é bastante grande. E aqui um teste, né, que a gente fez com uma peça de um cliente, que ele está sinalizando todos esses pontos e a pessoa estava reclamando, olha, meu e-mail está chegando na caixa spam. A gente vai lá, faz o teste, o filtro vai dizer, olha, tem muita imagem com relação a texto, considere colocar pelo menos 3 kilobytes de texto, né? Então, pelo menos 3 kilobytes, porque ele está dizendo assim, ó, isso pode indicar que você está usando uma imagem em vez de palavras e evitar a filtragem baseada no texto, né? Então, outra questão que pode considerar ali que você está usando a versão HTML do seu e-mail e a versão de texto diferente. Isso para que vocês saibam, ele considera quando você coloca o title do seu HTML diferente do seu assunto. Então, se vocês não colocarem nada no title e vocês fazem envio pela nossa plataforma, automaticamente a gente pega o assunto do envio e coloca no title. Mas se você não faz pela nossa plataforma, você define o title, lembre-se que esse title precisa ser igual ao assunto de vocês, porque alguns filtros anti-spam vão considerar isso negativo. E aqui também ele estava considerando porque a pessoa usou JavaScript dentro do conteúdo do e-mail. Então, isso é altamente não recomendável que a pessoa utilize JavaScript, qualquer script assim, dentro do conteúdo do e-mail. Essa peça ali, ela tinha sido bloqueada na maioria dos provedores. Outras ações que vocês podem fazer, além dessa de você mandar um e-mail para essas pessoas, criar uma landing page, é você fazer, né, depois de fazer todas essas ações e a pessoa não se engajou com vocês, você pode fazer uma campanha dentro do Facebook, exportando essa base de contatos inativos, né, então não conseguiu chegar nela no e-mail, vamos tentar uma ação diferente, vamos tentar um post patrocinado com uma landing page, com um atrativo diferente, né? Então você pode exportar da plataforma de envios de vocês a base desses contatos que não interagem mais, e no Facebook tem uma opção que é público personalizado, e você pode fazer o upload desses contatos para que você possa fazer uma campanha, né? Então vou fazer uma landing page para a pessoa voltar a se engajar com a gente, preencher um novo endereço de e-mail, caso aquele e-mail ela não esteja mais utilizando, e ela vai ser, quando você subir a base para dentro do Facebook, ele vai te dizer, olha, dessas pessoas que você subiu, tantas delas tá aqui dentro do Facebook, né? Então, normalmente o número de pessoas que tá com o mesmo endereço de e-mail é bem grande, né? Então, subam essas pessoas para dentro do Facebook e façam uma ação com elas, que é outra forma de vocês tentarem chegar até esses contatos. Outra opção é diretamente no Google AdWords, né? Então, dentro do AdWords, vocês vão ali naquela chave inglesa, vai ter a opção de biblioteca, vai ter gerenciador de público-alvo, e vocês conseguem ali
na parte de remarketing, então subir a lista de clientes. Então vocês fazem o upload da base de contatos de e-mail de vocês e vocês fazem uma campanha. Então, seja no Facebook, seja no Google, né, ou qualquer outro lugar que o AdWords vai apresentar, a pessoa vai conseguir, né, você vai conseguir atingir, chegar até ela, e se ela realmente quiser receber o conteúdo de vocês, ela vai voltar, vai passar um novo endereço de e-mail, vai voltar a interagir com vocês. Você vai ver realmente de quem daquele público que você tem como inativo hoje está ativo realmente em algum desses meios. Então, são algumas outras formas de vocês tentarem atingir esses contatos, né? Então, às vezes a pessoa, não quero me desfazer dessa base, demorei tanto tempo para construir, talvez ela não esteja mais ativa, né? Então, essas são algumas formas de vocês tentarem trazer novamente esses contatos para a base de vocês. Esse é um exemplo da Magazine Luiza. Esse do Magazine Luiza, eles fazem com frequência esse tipo de ação. Eu percebi isso no início, né? Faz um ano mais ou menos. Eu me cadastrei para receber os e-mails deles, estava comprando, né? Fiz algumas compras. E depois que eu fiz todas as compras, eu criei uma pasta de todos os e-commerce que eu tinha me cadastrado e disse: olha, todos os newsletter, Magazine Luiza vai para essa pasta, Submarino vai para essa pasta. Qualquer e-commerce eu colocava dentro dessa pasta e acabei deixando de lado, né? Não tinha nada para comprar. E, eventualmente eu clicava na pasta para ver se tinha algum assunto chamativo, alguma promoção, mas eu acabava ignorando aqueles e-mails. Então, quando eu entrava uma vez por semana lá, eu via que todo mundo me mandava todos os dias e-mail, né? Então, Americanas mandava todos os dias, Submarino mandava todos os dias. E o Magazine Luiza, depois de um tempo, depois de alguns meses, simplesmente parou de me enviar e-mails, né? Eles deixaram de mandar e-mails, eu achei estranho, né? De repente, todo mundo tá me mandando, entrei no lixo eletrônico, não estava chegando no lixo eletrônico os e-mails deles. Passou alguns meses, eu recebi na minha caixa de entrada um e-mail da Lu, que é essa personagem ali, essa persona que eles criaram, e o remetente era diferente do remetente que eu coloquei na pasta, e ele chegou na minha caixa de entrada e o assunto era super chamativo, né? Então, era algo similar a esse que tá dizendo: oi, sumido, tá por aí, mas era o que eu fiz de errado, uma coisa assim, era muito chamativo e dizia Lu, né? Então, abri o e-mail para ver o que era realmente, e aí era uma promoção, era um cupom, óbvio que eu voltei a comprar, né? Porque o cupom era super chamativo, mas ela saiu da mesmice de todos os e-commerce e acabou saindo daquela regra. Ela percebeu isso, né? Que ela estava entrando em algum tipo de ação onde a pessoa não estava mais interagindo e fez uma ação quanto a isso, né? Então, esse é um dos exemplos que vocês podem fazer, mas ele fica claro que ele percebeu que eu não estou mais abrindo os e-mails e uma ação que nem realmente não está pedindo não está dando nenhum cupom de desconto nem nada assim, mas só está fazendo uma ação bem chamativa para que a pessoa volte a interagir com os e-mails, né? Esse é outro exemplo que eles colocaram e que eu acho bastante interessante trabalhar com esses botões. Isso foi porque eu ignorei o primeiro e-mail de propósito para ter um case para vocês, mas eles mandaram esse segundo e-mail onde faz uma pergunta para a pessoa com dois botões, que eu quero continuar recebendo os e-mails ou que eu não gosto de novidades. E se não gosto de novidades, eu cliquei e ele acabou se descadastrando da base. Então, eu saí da base de contatos deles. Não sei se em algum momento eles vão fazer alguma ação novamente com o meu endereço de e-mail, mas ele faz esses dois tipos de ações. Então, isso é algo que vocês podem trabalhar. Teve alguns clientes nossos que já fizeram esse tipo de ação de: olha, tantos contatos não estão interagindo com a minha base, vou tentar algumas ações para tentar atraí-los novamente, e se ele não quiser mais receber meus e-mails, eu vou que ele se descadastre da base, é algo mais positivo do que realmente ele me denunciar ou algo similar. Então, esse é um exemplo de ação que vocês podem aplicar, né? 2 botões, dá para colocar ali no botão o link de descadastro direto, né? E a pessoa já sai da base de contatos de vocês, é melhor do que ela não estar interagindo com vocês. E aí tem outras ações, né? O Cabify faz bastante isso, né? Então, se a pessoa não usa o Cabify, não abre mais os e-mails também, ele pede para que volte a interagir. Esse é um outro e-mail aqui que também um colega da empresa recebeu, né? A pessoa não abre há muito tempo, ele já tenta novamente um novo engajamento, mas também olha que não tem nenhuma promoção, nenhum desconto. Então pode ser que nos próximos e-mails a pessoa tenta ser mais atrativa, tenta ser, não houve resultado no primeiro, tenta numa próxima ação um desconto, né? Não tentem de cara esse desconto, tentem algo mais, volte a abrir, me fale que está errado, vamos atualizar as preferências, e aí lá mais para o final vocês
realmente dão algum reforço. Esse é um exemplo do Return Path, né? Então, recentemente vocês podem, não sei se vocês estão em algumas ferramentas, mas principalmente em razão da GDPR, que é uma nova lei europeia, a gente vai fazer um webinar só sobre isso, mas principalmente em razão disso, a maioria das plataformas estão mandando e-mails para saber se vocês querem continuar recebendo os e-mails ou não. Então, isso tem muito a ver com a questão do consentimento, né? Então, se você não quer mais receber o e-mail, vai clicar no não, simplesmente, mas não vai mais receber aqueles envios. Sim, a pessoa volta a engajar, e é interessante que esse sim venha seguido de uma landing page onde pergunte quais são os tipos de conteúdos que essa pessoa quer receber. Porque se ela parou de receber os envios de vocês em algum momento, é porque você está mandando algum conteúdo que não é de interesse dela. Então, perguntar isso para ela agora, olha, eu quero receber só o conteúdo sobre eventos. Então, nesse momento você vai dizer, você vai respeitar essa decisão do contato. Alguns outros aqui no 99 Táxi, eu acho também, que já dá um cupom para quem volta a utilizar a plataforma. Esse é do Web Summit, né? Então, se eu quero continuar recebendo, se eu não quero, e eu quero gerenciar as minhas preferências, né? Então, se a pessoa quiser continuar, vai direto, já volta para a base. Ou se não quero receber esse e-mail, mas quero receber outro conteúdo de e-mail, já leva para uma área onde você gerencia as preferências deles, né? Então, alguns outros exemplos, né? Então, só algumas ações. Essa aqui, por exemplo, da Aeropostale, ela está com um assunto bem chamativo, né? Então, dizendo, olha, consiga 10% de desconto, nós sentimos sua falta. E alguns outros exemplos aqui. Se vocês já trabalham, tentem ver o histórico, né? Então, tentar trazer essa informação de quem é ativo e quem é inativo. E isso eu acho que diferenciar esses dois contatos. Quem está ativo, você vai fazer todas as ações que vocês já devem fazer atualmente, ou vão começar a trabalhar, né? Se vocês não têm dados nem análise dessa base de contatos, uma das primeiras ações eu tentaria entender que tipo de conteúdo essa pessoa quer receber, né? Então, se vocês não têm informações, olha, eu tenho uma base bem grande, mas eu não tenho informações do que esses contatos querem receber. O primeiro passo é entender isso. Se você não sabe também o histórico, olha, quem é ativo, quem é inativo, façam as ações. O importante, talvez, nesse caso, diferenciar ali, tirar tudo que é inválido e tudo mais. Tem contatos que estão há muito tempo sem interagir, talvez dividir em mais envios, porque o limite de envios para contatos não engajados ou que podem ser inválidos, ele é diário dos provedores, então talvez dividir em mais dias é uma das formas de você talvez não influenciar tanto na reputação de vocês para fazer essa análise de que tipo de interesse eles têm de contatos, né? Então tem uma forma dentro do nosso sistema, caso você use o nosso sistema, de fazer uma campanha de reengajamento dividindo diariamente, automaticamente, um percentual da base. Então, eu vou mandar, tem uma base de 50 mil, vou dividir esses 50 mil em 5 dias diferentes, ele vai mandar ali 10 mil por dia automaticamente, porque diminui a chance de você ter um grande volume de contatos inválidos dentro dessa base. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é caroline@dinamize.com. Então, se ficaram com qualquer dúvida, entrem em contato e espero que tenham esclarecido bastante dúvidas de vocês. Se ficarem com alguma outra dúvida, pode me mandar por e-mail também. Obrigada pela atenção, pessoal. Tenham todos um bom dia.